Olá! Abraão e Moisés existiram ou são mitos? Evidências históricas e arqueológicas da exatidão da Bíblia. E estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. 1 Pedro 3, versículo 15. Não pode haver dúvida de que a arqueologia confirmou a historicidade substancial da tradição do Antigo Testamento. William Albright, um dos arqueólogos mais respeitados do mundo. Pode ser afirmado categoricamente que nenhuma descoberta arqueológica jamais contradisse uma referência bíblica. Nelson Glueck, arqueólogo judeu homenageado até mesmo pela progressista revista Time. The Bible Buried Secrets, Os Segredos Enterrados da Bíblia, um novo documentário do canal PBS, que foi ao ar em novembro de 2008, parece ter sido planejado para desacreditar a Bíblia. Além de rebaixar Abraão e sua descendência ao nível de mitologia, ele também rejeita o Êxodo e nega qualquer registro escrito do Antigo Testamento anterior ao século VI a.C. Mas não devemos nos surpreender com este ataque não científico à Bíblia. Como o professor William Albright, arqueólogo e chefe da Palestine American School of Oriental Research, observou, abre aspas, o ceticismo excessivo manifestado contra a Bíblia por escolas históricas importantes está sendo desacreditado progressivamente. Uma descoberta após a outra tem estabelecido a exatidão de inúmeros detalhes, aumentando o valor da Bíblia como uma fonte histórica. Evidências arqueológicas que confirmam a Bíblia. Número 1. Registros escritos de mais de 4.000 anos atrás. O Dr. Paolo Matti, diretor da Missão Arqueológica Italiana na Síria, fez uma enorme descoberta arqueológica em 1975. Ele descobriu a maior biblioteca de arquivos do terceiro milênio antes de Cristo já escavada. Ele incluía mais de 15.000 tábuas e fragmentos cuneiformes, e revelou um império semita que dominou o Oriente Médio há mais de 4.000 anos atrás. A capital do império era Ebla, onde os escribas encheram as bibliotecas antigas com registros da história, do cotidiano, dos lugares e do comércio. Essas primeiras tábuas mostram uma facilidade de expressão, uma elegância que indica o domínio completo do sistema cuneiforme pelos escribas, disse o Dr. Giovanni Pettinato, ex-epígrafo da missão italiana, que trabalhou ao lado do Dr. Matthew. Só podemos concluir que a escrita era utilizada em Ebla muito antes de 2500 a.C. As tábuas de Ebla confirmaram o culto aos deuses pagãos, como Baal, Dagon e Azira, que antes só eram conhecidos pela Bíblia. Elas mencionam os nomes Abraão e Ur, dos caldeus, a cidade natal de Abraão, assim como outras cidades e locais conhecidos. Nomes de cidades que se pensava terem sido fundadas muito depois, como Beirute e Biblos, aparecem nas tábuas. Damasco e Gaza são mencionadas, assim como as duas cidades bíblicas da planície Sodoma e Gomorra. Mais intrigante de tudo são os nomes pessoais encontrados nas tábuas de Ebla. Eles incluem Al-Abrahamu, Abraão e Esaú. Destruída e reconstruída várias vezes, o declínio final de Ebla começou por volta de 1800 a.C. Como novas gerações habitaram sobre as antigas ruínas, ele deixou para trás uma TEL. Séculos depois, Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios. Criado na corte de Faraó, ele teria aprendido a escrever em frágeis papiros, bem como em tábuas de argila. A descoberta em 1988 das cartas de TEL El-Armala nos mostram que mensagens escritas foram uma parte importante da cultura de Moisés. Elas fornecem a primeira evidência da chegada das tribos hebraicas à terra de Canaã, nos tempos antigos. Isso aponta para a conclusão do êxodo bíblico, a jornada dos israelitas, liderados por Moisés, saindo da escravidão do Egito, à terra que Deus lhes prometera. Talvez os estudiosos por trás do documentário da PBS simplesmente tenham decidido ignorar as evidências. Afinal, mentiras politicamente corretas são muito mais aceitáveis do que os fatos a um mundo que já não tolera a verdade. Mas tudo isso é mais uma razão para estarmos prontos a responder àquelas que questionam a nossa fé.
As descobertas arqueológicas seguintes devem ajudar a nos prepararmos para os desafios que estão diante de nós. Segundo, o Império Hitita. Os hititas, ou heteus, são mencionados dezenas de vezes no Antigo Testamento. No entanto, há um século, críticos da historicidade bíblica argumentaram que as descrições bíblicas do Império Hitita foram inserções posteriores, pois estavam convictos que o Império Hitita não existiu. Mas em 1906, arqueólogos desenterraram a capital hitita e nos anos seguintes escavaram o que é agora conhecido como a grande e proeminente civilização hitita. Terceiro, a linhagem real de Davi. Arqueólogos encontraram a primeira referência conhecida fora da Bíblia da casa de Davi, uma dinastia governante provavelmente fundada pelo rei Davi no 10º século a.C. O fragmento da pedra com essas inscrições reveladoras foi encontrado nas ruínas de Tel Dan, norte de Israel. Uma interpretação inicial é que um rei vitorioso, provavelmente Baasa, estava registrando sua batalha contra o rei da casa de Davi, provavelmente Asa. Segundo o jornal The New York Times, essa descoberta é evidente, forte e independente da existência da influência da casa de Davi. Quarto, escrita cursiva, o meio internacional de comunicação. Por volta do 10º século a.C., a escrita, incluindo a aramaica, se tornou cada vez mais comum. Apesar das divisões sociais, muitos aprendiam a escrever. Elas podem ser classificadas como subestilos da cursiva e podem ser denominadas como cursiva elevada, das pessoas cultas, cursiva formal, a dos escribas profissionais, cursiva vulgar, das pessoas de baixa escolaridade. Durante o século IX, a primeira metade do século VIII, não havia diferenças evidentes entre a escrita fenícia e aramaica. Aparentemente, a escrita em pedra fenício-aramaica foi usada para a escrita em tinta também. Os primórdios da cursiva aramaica e seu rápido desenvolvimento, sem dúvida, estão ligados ao crescimento da língua aramaica e à escrita como um meio internacional de comunicação. Quinto, o rei Sargão. O profeta Isaías diz que esse rei da Síria enviou um comandante do seu exército para pelejar contra Asdod, uma cidade costeira no antigo Israel. Embora Sargão não seja o nome da família, esse versículo alimentou uma controvérsia logo nos primeiros dias da arqueologia. Alguns pesquisadores tinham descoberto um obelisco de pedra escrito com uma lista de reis assírios, mas ela não incluía Sargão. A Universidade de Chicago anunciou então que achara uma clara contradição na Bíblia. Mas eles estavam enganados. Quando o Palácio Real de Sargão foi escavado, os pesquisadores acharam seu nome gravado em muitos tijolos nas paredes do palácio, junto com referências orgulhosas pela conquista de Asdod. Sexto, a cidade de Ecrom, atual Tel-Mikne, dos filisteus. Esta confirmação da exatidão bíblica foi publicada pelo Instituto Arqueológico da América. Uma inscrição esculpida em uma laje de calcário encontrada em Tel-Mikne, 37 km a sudoeste de Jerusalém, confirma a identificação da área conhecida como Ecrom, uma das 5 capitais dos filisteus mencionadas na Bíblia. A inscrição é singular, pois contém o nome de uma cidade bíblica e 5 dos seus governantes, dos quais são mencionados como reis em outros textos fora da Bíblia. Isso também reforça a identificação de Ecrom como uma cidade-estado, registrada em textos assírios do 7º século a.C. Em 712 a.C., essa cidade foi conquistada pelo rei assírio Sargão II. Por pouco tempo, começando em 705 a.C., ela esteve sob o domínio de Ezequias, rei de Judá. Em 603 a.C., a cidade foi saqueada pelo rei babilônico Nabucodonosor. Quando foi confrontado pelas forças assírias esmagadoras, Ezequias orou a Deus pedindo sua intervenção soberana. Antes da grande vitória, ele exortou o povo: Esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele.
Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear por nós. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. 2 Crônicas 32, versículos 7 e 8. Sétimo, o tanque de Betesda. Aproximadamente 8 anos atrás, arqueólogos descobriram abaixo do que anteriormente eles pensavam ser o nível inferior na área de Betesda, um antigo mikveh tanque que tinha um quinto pórtico que o atravessava. Poderíamos esperar em algum momento os críticos admitirem a confiabilidade histórica da narrativa bíblica. A precisão do registro bíblico tem sido comprovada repetidamente, como escreveu o Dr. Joseph Free. A arqueologia confirmou inúmeras passagens que tinham sido rejeitadas pelos críticos como lendas ou contrárias aos fatos conhecidos. Evidências científicas que apoiam a Bíblia. Primeiro, correntes oceânicas. Esses rios marítimos, como a corrente do Golfo do México, que flui do Oceano Atlântico, levando as águas quentes do Golfo do México até a costa da Noruega, são dirigidos pela rotação da Terra, gravitação, ventos, temperatura, salinidade, variações e densidade e etc. Essas correntes poderosas foram descobertas primeiro por Matthew Murray, um oficial da Marinha que estava convicto que a Bíblia não mentia. Após um acidente em 1839, Murray ficou incapacitado para o trabalho no mar. Se tornou superintendente do Observatório Naval dos Estados Unidos. Como chefe do Departamento de Cartas Náuticas e Instrumentos, ele finalmente pôde procurar respostas a uma pergunta que persistia em sua mente. O que eram as veredas dos mares, mencionadas no Salmo 8, versículo 8? Depois de estudar o diário de bordo de navios antigos, ele compilou cartas de ventos oceânicos e das correntes marinhas. Para estudar a velocidade da direção das correntes oceânicas, Maury deixou garrafas à deriva, conhecido como garrafas vaguejantes. Elas flutuavam ligeiramente abaixo da superfície da água e, portanto, não eram afetadas pelos ventos. A partir do local e da data em que as garrafas foram encontradas, Maury pôde elaborar suas cartas de correntes oceânicas, as veredas dos mares, que ajudaram consideravelmente a ciência e a navegação marítima. Segundo, o ciclo hidrológico. Milhares de anos antes dos cientistas entenderem ou reconhecer esse ciclo, ele foi registrado na Bíblia. Os versículos abaixo descrevem o ciclo repetido de precipitação, o fluxo de água para os oceanos, sua evaporação e condensação, levada para os continentes nas nuvens, dirigidas pelos ventos, incluindo agora familiares correntes atmosféricas, que eram desconhecidas nos tempos antigos. Em Jó 36, de 26 a 29, temos a seguinte narrativa. Eis que Deus faz miúdas as gotas das águas que, do seu vapor derramam chuva, a qual as nuvens destilam e gotejam sobre o homem abundantemente. Porventura pode alguém entender as extensões das nuvens ou os estalos da sua tenda? Em Eclesiastes 1, versículos de 6 a 7, diz o seguinte: o vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta fazendo seus círculos. Todos os rios vão para o mar, e contudo o mar não se enche. Ao lugar para onde os rios vão, para ali tornam eles a correr. Evidências históricas da precisão da Bíblia. Considere as seguintes ligações fantásticas entre o relato bíblico e as descobertas históricas. Primeiro, o antigo Israel. Antes de Deus levar seu povo à terra prometida, ele o advertiu por meio de Moisés para não seguir a conduta corrupta das nações vizinhas. Este breve resumo de uma dessas advertências pode servir de alerta para nós também. Em Deuteronômio 8, de 12 a 20, diz: para não suceder que, havendo tu comido e fores farto, e havendo edificado boas casas, e habitando-as, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, e digas no teu coração: a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriu este poder. Será, porém,
que se de qualquer modo te esqueceres do Senhor teu Deus, e se ouvires outros deuses, hoje eu testifico contra vós que certamente perecereis. Como as nações que o Senhor destruiu diante de vós, assim vós perecereis, porquanto não quereis obedecer à voz do Senhor nosso Deus. Como eles não ouviram, foram eventualmente destruídos, como os profetas advertiram. A maioria do povo foi exilada para a Babilônia, onde muitos se arrependeram, reviveram as antigas escrituras e foram ensinados sobre as leis de Deus pelos líderes do exílio, como foi Ezequiel. Outros, porém, misturaram sua compreensão sobre Deus com os mitos babilônicos e criaram uma nova forma de ocultismo, a Cabala. A história e influência da Cabala podem ser rastreadas por meio de ramos místicos, de ensinamentos rabínicos, sociedades secretas, alquimia medieval e ordens ocultas, como a Ordem Hermética da Alvorada Dourada. A maior parte de suas divisões proclama um Deus impessoal ou força, uma falsificação sedutora do Deus da Bíblia. Segundo, ascensão e queda dos impérios. Quando Nabucodonosor conquistou Israel, ele levou Daniel à sua corte. Ali o fiel profeta interpretou os estranhos sonhos do rei e ganhou seu respeito. Um sonho em particular foi obviamente cumprido. Em Daniel 8, versículos 15 a 22 diz: E aconteceu que, havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei o significado, e eis que se apresentou diante de mim como uma semelhança de homem, e disse: Aquele carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei, o ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele. Significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dele. Décadas depois, a Média e a Pérsia conquistaram os governos do vasto Império Babilônico. Elas foram conquistadas quando os exércitos gregos de Alexandre varreram o Oriente Médio. Quando Alexandre morreu, seu império foi dividido entre os seus 4 generais, e logo sua glória desapareceu. Terceiro, lançando tiro ao mar. O profeta Ezequiel anunciou com séculos de antecedência a destruição singular de Tiro, um centro costeiro de comércio do Mediterrâneo. Ezequiel 26, versículos 2, 5 e versículo 20 diz: Filho do homem, visto que Tiro disse contra Jerusalém: Ah, está quebrada a porta dos povos, virou-se para mim. Portanto, assim diz o Senhor, Deus: E eis que estou contra ti, ó Tiro, farei subir contra ti muitas nações. Elas destruirão os muros de Tiro e derrubarão as suas torres. Eu lhe varrerei o seu pó, e dela farei uma penha descalvada. No meio do mar virá a ser um enxugadouro das redes. Quando eu te fizer uma cidade assolada, como as cidades que não se habitam, quando eu fizer subir sobre ti o abismo e as muitas águas te cobrirem. Uma cidade coberta pelo mar? Impossível. Não, segundo a história e a arqueologia. Os primeiros ataques a essa rica cidade marítima vieram dos exércitos de Nabucodonosor. A cidade foi totalmente destruída, mas a maior parte de seus moradores escapou para uma grande ilha perto da costa. Cerca de 3 séculos mais tarde, em 332 a.C., Alexandre o Grande decidiu acrescentar a essa cidade bem fortificada ao seu império grego. Eles destruíram os restos de Tiro e os lançaram no meio do mar. Quarto, Petra. Anos atrás, visitamos Petra, a cidade rosa, mostrada no filme Indiana Jones e a Última Cruzada. A viagem para a capital do antigo Edom começou em Amã, Jordânia, e depois fizemos uma jornada de 4 horas para o sul do deserto. Finalmente, na entrada montanhosa de Petra, o caminho negado a Moisés e a Israel, andamos por um estreito desfiladeiro. As paredes rochosas verticais em ambos os lados formavam uma parte do Palácio Rosa, permitindo uma visão das brilhantes colunas cor-de-rosa e dos ornamentos esculpidos nas paredes do palácio.
Mas quando chegamos à antiga cidade florescente, o sol rigoroso expôs as fachadas desgastadas de uma silenciosa cidade fantasma. Atrás das ruínas de uma civilização perdida estavam cavernas vazias, os túmulos violados de um povo que há muito tempo rejeitou a Deus. O caminho ia só até ali. As velhas estradas tão percorridas desapareceram, como a Bíblia profetizou. Em Isaías 34, 9 a 15, diz: Nem de noite nem de dia se apagará, para sempre a sua fumaça subirá, e de geração em geração será assolada, pelos séculos dos séculos ninguém passará por ela. E nos palácios crescerão espinhos, urtigas e cardos nas suas fortalezas. As feras do deserto se encontrarão com as feras da ilha, e o sátiro clamará ao seu companheiro, e os animais noturnos ali pousarão, e acharão lugar de repouso para si. Ali se aninhará a coruja, e porá os seus ovos, e tirará os seus filhotes, e os recolherá debaixo de sua sombra. Também ali os abutres se ajuntarão uns com os outros. Edom literalmente secou, murchou e morreu. Seus ribeiros e vinhedos viraram pó. Deus fez isso porque os soberbos edomitas rejeitaram seus caminhos. Obadias 1, versículos 3 a 5 diz: Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom: A soberba do teu coração te enganou, como o que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração: Quem me derrubará em terra? Se te levares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. Ao contrário dos mitos e lendas de outras tradições espirituais, os registros detalhados da história da Bíblia coincidem tanto com a história secular como as descobertas arqueológicas. Até mesmo as secas do Antigo Testamento, que provocaram fomes e guerras, coincidem com as migrações, mudanças climáticas, anéis das árvores e outras descobertas feitas pelos estudiosos. A palavra de Deus é verdadeira e podemos confiar nela. 2 Timóteo 3, versículos 16 e 17 diz: Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Encerro aqui mais uma palestra e se você gostou do vídeo, não deixe de deixar o seu like, se inscreva no canal para receber sempre as novas atualizações, novos vídeos que eu for postando. E compartilhe se você achou interessante esse estudo para que o Evangelho seja pregado, a palavra de Deus seja pregada e Deus seja sempre louvado e glorificado. Que Deus o abençoe.